Os últimos dois vídeos focaram em explorar distribuições de probabilidade, entende? A partir de agora, eu vou focar mais em sumários dos dados, que são apenas um número, ou pelo menos um conjunto menor do que números, de números, do que necessariamente um gráfico que representa os dados como um todo. O histograma, embora bem descritivo, ele pode ser um pouco complicado para a primeira comunicação, né? Então, estatísticas mais simples podem ser desejadas. Por exemplo, eu consigo saber que eu tenho 5.479 músicas, né? Eu consigo saber também que o máximo, ou seja, a música de maior duração, tem 12 minutos, e o mínimo, que é a música mais curta, tem 0,6 minutos. Isso já me dá uma noção dos dados. Quantos pontos eu tenho, máximo, mínimo. E vocês têm que fazer isso para caracterizar e entender os seus dados. Quando vocês comunicam dados para alguém, é esse tipo de informação que vocês vão falar inicialmente. Qual é o máximo? Qual é o mínimo? Quantos pontos eu tenho? Qual é a média? Qual é a mediana? Que vai ser os assuntos dos próximos slides. Entende? Porque a média e a mediana tem essa noção de falar aonde os dados estão centralizados, né? Ou aonde eles estão centrados, por assim dizer. Então, se eu tenho um conjunto de pontos de x1 até xn, aqui eu estou indexando de 1, não de 0 igual a Python, entende? A média nada mais é, e vocês já devem conhecer isso, do que a soma dos valores dividido por n. Então, isso me mostra qual é o valor esperado, entende? Tipo, existem várias propriedades bacanas da média, a gente vai ver algumas durante o curso, mas só somar e dividir por n vai lhe dizer onde os dados estão centrados. Se eu pego o meu gráfico da Billboard, a média está aqui com essa linha preta, entende? E note que ela cai justamente muito perto do que seria chamado da moda, que é o valor mais alto, mas ela cai também muito perto do que você espera. A média é um ótimo valor para dizer o que a gente espera desses dados, entende? Inclusive a média é mostrada de seu ponto que minimiza a soma dos erros quadrados dos dados para um valor central deles mesmos, né? A gente vai ver isso em alguns vídeos na frente. Então a média mostra que as músicas da Billboard têm em média menos do que 4 minutos, né? Seria mais ou menos 3,8 minutos. E isso está aqui, bem no centro do meu plot. Diferente da média, a mediana também vai dar uma noção central, mas ela vai ser um pouco mais robusta em alguns casos. A mediana, vocês que já viram provavelmente estruturas de dados, né, ou coisa do tipo, é aquele ponto que separa os dados onde 50% é maior do que ele e 50% é menor do que ele. Então, se eu tenho uma lista de números e ordeno elas, eu vou pegar o meio dessa lista para dizer que é a mediana. Entendeu? A mediana pode ser computada como basicamente, se eu tenho uma lista de tamanho par, pego a metade mais 1, divido por 2. Se eu tenho uma lista de tamanho ímpar, pego apenas o valor do meio. Vou mostrar aqui no próximo slide. Né? Aqui eu tenho um conjunto de dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? De tamanho par, que já está ordenado. Então a mediana seria 3 mais 4 dividido por 2, entendeu? Que dá 7 dividido por 2, que é 3,5. Observe que quando eu aumento um ponto, a mediana ela muda pouco, entende? Desculpa, gente. A mediana ela vai mudar pouco. Então, ao aumentar o último ponto para 9, a mediana fica perto de 4. Opa, desculpa, a mediana continua 3,5, entende? Ela não mudou nada. A média mudou para 4. Isso aqui é a média, desculpa. Se eu coloco o valor para 99, a média muda para 19, a mediana não muda. Por quê? Porque a mediana está preocupada com ordem, entende? Se o último valor aumenta muito, ou se o primeiro valor abaixa muito, ou qualquer valor antes desses 3 e 4, se eles mudam muito sem mudar a ordem, a mediana nunca vai mudar. Isso transforma a mediana numa métrica que a gente chama que é menos sensível aos valores extremos do que a média. A média é puxada para cima pelos valores extremos. Então, se eu boto 100, adicionei um ponto novo. Agora, a minha lista, ou meu conjunto de dados tem tamanho ímpar. A mediana é 4, entende? Nota que tem 3 antes e 3 depois. E a média subiu drasticamente. Será que isso representa bem esse conjunto de dados?
Essa é a diferença da média e da mediana. E dependendo dos seus dados, pode ser um que seja preferível ao outro. Entendeu? Aqui é só mudando o valor central, né? Aí sim, a mediana vai mudar. Então, embora a média é mais simples de computar, entende? Ela vai variar conforme os dados são alterados. Em particular, a média vai aumentar com os valores mais extremos. A mediana é mais difícil de computar, embora tenha algoritmos simples que façam isso, não se preocupe com o tempo de execução não, e ela é menos sensível aos valores extremos, entende? Como eu falei no último slide, existem truques para computar a mediana de forma eficiente, mas o grande bacana dela é essa falta de sensibilidade aos extremos, né? Por exemplo, em meados da década de 80, a graduação da Universidade da Carolina do Norte tinha a maior média de salário inicial. Assim, você se forma em geografia e qual é o curso que vai lhe dar o maior salário? Esse curso era geografia, desculpa, já falei. O curso era geografia. Qual é a razão disso? Michael Jordan se formou em geografia, né? Isso nota, ou isso mostra como a média é um valor um pouco estranho às vezes. Observe como a mediana, que eu representei aqui como vermelho, está antes da média. Isso vai ser uma propriedade, ela sempre vai ser menor ou igual à média. Para as músicas, as duas estão bem próximas uma da outra, indicando que qualquer uma das duas sumarizava bem esse conjunto de dados. A média é a linha preta, a mediana é a linha vermelha. Como eu já falei antes, né? Aqui é só o mesmo código em Python. Então, só para mostrar um pouquinho, se eu crio uma cópia dos dados e coloco uma nova música de tamanho muito grande, a média sobe para 5.7, era 4.8. A mediana fica quase igual, entende? Aqui eu tenho a comparação com os dados antigos. Note como a mediana ficou basicamente sem nenhuma mudança. E só para falar um pouco mais de problemas da média, né? Tipo, quando a gente pensa em valores como renda, tipo o exemplo de Michael Jordan, né? Como a média puxa para cima de acordo com valores mais altos, não vai puxada para cima, de forma mais pode falar, com valores mais altos, né? Se eu tiro a média, a gente tem um falso sentimento de igualdade. Porque poucas pessoas ganham muito. Mas se vai botar aquele na soma, vai puxar tudo para cima, né? Então a renda média, por exemplo, desse conjunto de dados aqui, que já foi ordenado no estilo CDF, ou isso aqui seria meio que o inverso de um CDF, mas vou falar sobre isso depois, né? A média seria 3 dólares por pessoa e a mediana seria 2 dólares por pessoa, né? Que é um pouco mais sensato. Tem mais pontos aqui perto do 2. E é isso. Se vocês têm as duas métricas muito próximas da outra, como foi as músicas, seus dados tendem a aparecer com sino, ou são bell shape. E você nota que as músicas é quase desse formato. Até o próximo vídeo.